Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre conversão implícita e caching. A conversão basicamente ela serve para a gente converter o valor de um tipo para outro tipo. Por exemplo, a gente pode converter o valor do tipo inteiro para o tipo float. Para exemplificar esses dois conceitos de implícito e caching, eu vou criar duas variáveis aqui, uma do tipo float, que eu já vou atribuir o valor de 1.5 para ela, e uma do tipo double, que eu vou atribuir o valor da nossa variável a para ela. Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo uma conversão implícita, tá? A gente não precisa passar na instrução do nosso código aqui. Ele automaticamente converte o nosso A, que ele é float, ele já converte para double. Se a gente colocar aqui um console writeLine para enxergar essas informações, aqui eu vou criar um console readKey. Executando, a gente já vai ter o nosso 1,5 sem problema nenhum. Para a gente fazer o contrário, para a gente armazenar dentro de um float um tipo double, nesse caso a gente tem que fazer uma conversão, a gente tem que fazer um caching, tá? Aqui a gente já vê que tem um erro, não é possível converter implicitamente tipo double em float. Por que que isso acontece? O nosso tipo double, ele tem um tamanho de armazenamento de 8 bytes. Já o float, ele só tem um tamanho de 4 bytes de armazenamento, que é muito inferior ao double, né? O double ele tem um tamanho ali, o dobro de tamanho de armazenamento. Então, como é que a gente tem que fazer aqui? Nesse caso, a gente tem que fazer um caching. Para fazer o caching, a gente passa entre parênteses para qual tipo que a gente quer converter. Então, a gente está convertendo o A para float e armazenando no B. Dessa forma, a gente não vai ter nenhum problema, tá? Porém, levando em conta, tá, que o nosso double ele tem um tamanho de armazenamento bem superior ao float, ele pode ter muitas casas decimais. Tantas que o nosso float não consegue trabalhar com isso. Ele não cabe dentro de um float todas as casas decimais. Se a gente executar aqui, a gente vai ter uma perda de informação. A gente não conseguiu armazenar todas as casas decimais dentro do float. Então a gente precisa ter em mente que quando a gente faz um caching, a gente está assumindo que pode existir uma perda de informação. Por exemplo, aqui podia ser um int. Ó. A gente consegue fazer um caching de um double para int, só que a gente perde todas as casas decimais. Se a gente executar aqui, ele vai mostrar só um aqui, a gente perdeu, foi fora, tá? Digamos assim, a gente não consegue recuperar as casas decimais. E a gente pode ter o contrário, ter um int aqui para double. Nesse caso, a gente tem uma conversão implícita, não precisa passar a instrução de conversão, né? Porque a gente consegue armazenar valores sem casas decimais também num double. Embora ele foi criado, né, para a gente armazenar ponto flutuante, a gente pode passar só o 10 para ele. Então não precisa fazer uma conversão, não precisa fazer um caching aqui, ele já faz implicitamente essa conversão para nós. Então a gente tem essas duas formas. A gente tem a conversão implícita, que é o que a gente usou agora, e a gente tem o caching, que é quando a gente tem que passar aqui para qual tipo a gente quer converter, só que a gente tem que assumir o risco de perda de informação. A gente tem alguns métodos, tá? Para conversão também. Vamos supor que a gente tem uma string, e essa string ela tem o 10. A gente consegue converter, deixa eu passar aqui o A, a gente consegue converter esse valor aqui, que é uma string agora para inteira. Por exemplo, no int a gente tem o método parse. Esse método parse, ele faz a conversão para nós de uma string para um valor inteiro. Ó, se a gente somar, por exemplo, agora que ele já converteu, né, 10 mais 5, a gente vai ter o resultado de 15. Só que se a gente não converter esse valor, por exemplo, ele vai concatenar, né, como se fosse dois valores de string. Então a gente vai ter 105 aqui, ó. A gente também pode converter para string, tá? Então vamos supor que aqui a nossa variável ela é inteira. Então a gente pode pegar o A, a gente tem o método toString para fazer essa conversão. A gente tem outro método para converter para string, que é o convert.toString. Então aqui a gente também converte o nosso valor para string. A gente tem diversos métodos para conversão, tá? Aqui no convert, por exemplo, se a gente colocar o ponto, ele já vai sugerir várias conversões que a gente pode fazer.
O ponto parse também é a mesma coisa. Colocando o int aqui, ele tem o ponto parse, ponto try parse. Se a gente colocar o float aqui, ele também tem métodos de conversão. O double também. Então a gente tem vários métodos de conversão. Basicamente esses são os mais utilizados, tá? Onde a gente passa o tipo e coloca o método .parse. E também a gente tem o método toString, que ele também é bastante utilizado. Esse método toString ele aceita várias sobrecargas, tá? Onde a gente pode passar formato também. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um float aqui. E esse float ele está armazenando 10.154. Aqui, tá? Se a gente executar, a gente vai ter o 10.54, mas vamos supor que a gente quer só duas casas decimais. Então a gente pode passar um formato aqui, passando o F2, ele vai mostrar para nós só duas casas decimais. Então basicamente isso aqui são os métodos que a gente mais utiliza para fazer a conversão. Aí nessa aula vocês já aprenderam o conceito ali de conversão implícita e caching.